Bom, na verdade, é um jogo de 180 minutos, né? 90 minutos você tem a possibilidade de jogar em casa e 90 você vai jogar na casa do adversário. O que muda é na hora de decidir. Você jogando a segunda em casa, você está decidindo a classificação no seu mando de campo, e isso tem um peso. Mas continua sendo uma disputa de regularidade, onde você vai precisar ter 180 minutos de regularidade para você poder avançar, porque não adianta você fazer um jogo bom em casa e oscilar fora de casa, nas duas situações. Então, 180 minutos é um regulamento onde você tem que estar sempre muito atento aos detalhes do jogo e oscilar o mínimo possível, conseguir ter regularidade durante os 180 minutos, aí você tem uma possibilidade maior de avançar. A estratégia e o plano de jogo, ele está muito relacionado à qualidade e à característica do adversário. A gente vai enfrentar um grande adversário, um time que tem camisa, tem história, tem excelentes jogadores, que fez um investimento jogando a Copa Libertadores. É um clube que vem aí nos últimos anos sempre conquistando títulos, fazendo boas campanhas. E um adversário com essa grandeza, a gente tem que saber jogar. Claro que qualquer adversário que venha jogar contra o Cuiabá hoje aqui na Arena, então, de jogar, de entrar no campo do adversário, de buscar. Com tudo que eu falei em relação ao adversário, a expectativa e o nosso plano vai ser de se organizar bem, porque a gente precisa marcar bem o adversário, o Grêmio, e ter a nossa ambição para quando tiver a bola também entrar no campo do adversário, jogar e poder criar algumas dificuldades. E a gente está até estudando o adversário para que a gente possa fazer isso com excelência, porque é dessa excelência que nós vamos precisar nas fases do jogo. Eu costumo sempre valorizar muito mais os jogadores que vão entrar do que ficar me lamentando pelos que vão sair. Mas você ter... eu nem cheguei a fazer a conta, né? Em algum momento foi 12, depois foi 11, e agora me parece que são 9. Você não ter 9 atletas para um jogo com esse caráter, com esse peso de quarta de final de Copa do Brasil contra o Grêmio, e falar que isso não vai pesar no confronto, eu estaria mentindo. Isso vai ter um peso. Já teve um peso nos jogos do Botafogo, principalmente quando você perde um leque de opções para mudar durante o jogo, né? E a gente pode ver que a gente fez primeiro tempo no Rio muito bom, e aqui também, e sofreu um pouco no segundo tempo. Por quê? Porque em determinadas posições eu tive que improvisar jogadores que nem jogam na posição. E isso traz certeza um dano para o treinador que está montando e tem que mexer durante o jogo. Mas eu volto a dizer o seguinte, como eu falei com o Botafogo, eu reafirmo da mesma forma quanto o Grêmio. A obrigação e o favoritismo todo está com o Grêmio, e nós vamos fazer o nosso melhor dentro dos jogadores que a gente tem e da condição que a gente tem para montar o time hoje. O Gava, né, que está no período de transição, e o Ednei, que também está sendo avaliado ainda. Eu não descartaria o Ednei para ir para o jogo, mas tem uma possibilidade pequena, até porque a gente está jogando amanhã, mas já está pensando num confronto direto no sábado, né? São 2 jogos importantíssimos para nós. Então a gente está fazendo um planejamento meio que pensando nos 2 jogos. Então os 7 que não tem condição pelo regulamento, e esses 2 que provavelmente, por isso que eu falei 9 jogadores, né? E Rainer e Iago, a gente, na verdade, esses jogadores, o Rainer não foi para o jogo pela sequência de jogos, é um dos jogadores que tem uma maior minutagem na Série B, e a gente inclusive utilizou como meia na segunda linha alguns jogos, que trouxe até um desgaste maior para o jogador. Ele ia ser julgado também na sexta-feira, então tinha várias situações aí que fez com que a gente tomasse a decisão de encher o tanque, né? Colocar combustível para que o Rainer possa estar numa condição melhor para a sequência, né? Para os jogos que vão vir pela frente. E o Iago apresentou um desconforto na posterior, já saiu do jogo do Botafogo com esse desconforto, e a gente também achou arriscado levar o jogador, fazer viajar, uma logística complicada, sendo que a gente teria essa semana 2 jogos tão importantes. Mas os 2 estão aptos, vão estar na relação de jogo e provavelmente devem ir a campo. Bom, é notório que nós estamos com alguma dificuldade no setor.
pelos jogos e principalmente por a gente não poder utilizar dois jogadores na posição, que é o Everton Senna, né, e o Luiz Gustavo. Então, existe uma necessidade pela utilização do Eduardo nesse momento. Está longe de ser o cenário ideal, como, por exemplo, quando nós utilizamos o Nenê Bonilha no jogo lá do Rio, estava longe do cenário ideal. Mas, dentro de todos esses aspectos que a gente colocou anteriormente, é um jogador que chega, está treinado para jogar, tem a nossa confiança, porque foi contratado, e provavelmente deve estar na relação para o jogo. Não, eu consegui chegar em 2013 às oitavas de final com o Salgueiro, na época que eu treinava o Salgueiro. Fui eliminado nas oitavas, iniciei na primeira fase, contra o Boa Esporte, depois eliminamos na sequência Vitória, Criciúma, e fui eliminado nas oitavas pelo Internacional. Foi a melhor posição em Copa do Brasil. E eu consegui ir até a terceira fase com o Ceará em 2018, mas fomos eliminados pelo Atlético do Paraná. Eu acho que foram as duas melhores campanhas como treinador. A expectativa é sempre muito positiva, primeiro, porque você chegar às quartas de final de uma competição tão importante como a Copa do Brasil, isso é uma comprovação e uma confirmação de que você está tendo sucesso e êxito no seu trabalho, pela importância da competição. Eu vejo muito como uma oportunidade de visibilidade, de crescimento profissional, e eu fico muito orgulhoso de eu ter conseguido construir uma carreira onde eu estou sempre envolvido em grandes jogos. Jogar contra o Grêmio, uma quarta de final de Copa do Brasil, é um grande jogo. Na verdade, é sempre interessante você, em 180 minutos, conseguir vencer e ter uma mínima vantagem. E a gente vai jogar contra um grande adversário, e é o que a gente vai lutar para conseguir ganhar do Grêmio. Nós vamos jogar na nossa casa, nós precisamos lutar para vencer. E o mínimo que você conseguir de vantagem, dentro de um cenário que está desenhado aí, para nós já vai ser uma grande vantagem. Não, eu não costumo falar sobre o placar de jogo, não. Nós vamos trabalhar para tentar nos sobrepor ao adversário. Uma dificuldade ainda maior, né? Porque a gente vai enfrentar um adversário que vem com a confiança alta, porque conseguiu, se eu não me engano, foram 3 vitórias, né, 3 ou 4 vitórias, né, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Há muito tempo, na competição, eles não tinham conseguido um feito como esse, vinham tendo uma certa oscilação, e conseguiram pegar uma sequência de vitórias, e as 2 vitórias pela Copa do Brasil contra o Juventude, que é um adversário que a gente vem enfrentando aí na competição, e que jogou de passagem muito bem. Eu analisei os jogos. Então, além da gente enfrentar um grande adversário, o adversário vem num momento de confiança, de crescimento. Mas, como eu falei anteriormente, a gente precisa, é um desafio, jogar com uma equipe desse nível, com essa capacidade de investimento. Então, é um desafio para nós, uma motivação, e é em cima dessa mobilização de motivação, da história do clube, da importância do adversário, que a gente está trabalhando para fazer um grande jogo.